Pensem só, toda a grande estrutura que a gente vê, seja um arranha-céu ou uma ponte, tudo isso depende de um mundo que a gente nunca enxerga, a sua fundação. É um verdadeiro universo invisível bem debaixo dos nossos pés. Mas é ali, no subsolo, que a segurança e a estabilidade de absolutamente tudo o que construímos são decididas. Isso, claro, nos leva à pergunta central da engenharia geotécnica. Como é que se projeta com segurança em cima de um material que não dá para ver, cujas propriedades são, a princípio, um mistério? Bom, é exatamente esse o desafio que a gente vai decodificar agora. Para a gente decifrar esse mistério, vamos seguir um caminho bem lógico. Primeiro, vamos entender a diferença entre os dois grandes tipos de fundações. Depois, vamos abrir a caixa de ferramentas dos engenheiros geotécnicos. Aí, a gente coloca as mais importantes lado a lado e, por fim, descobre como tudo isso se conecta num plano mestre. Tudo começa com uma decisão que é fundamental. A fundação vai ser rasa ou vai ser profunda? Basicamente, são as duas grandes famílias. E a escolha entre uma e outra? Essa escolha depende inteiramente do que o solo lá embaixo esconde. O que realmente separa uma da outra, na verdade, é a física por trás. Numa fundação rasa, o esforço que ela joga no solo é tão grande que a ruptura, ou seja, a zona de falha, chega até a superfície. Agora, na fundação profunda, essa ruptura acontece lá embaixo, de forma contida, sem perturbar a superfície. Essa é a grande sacada, a diferença conceitual. Mas, claro, engenharia precisa de regras objetivas. E a nossa norma brasileira, a NBR 6122, estabelece um critério duplo bem direto ao ponto. Para uma fundação ser chamada de profunda, ela precisa atender a duas condições ao mesmo tempo. Não é uma ou outra, são as duas. E aqui está o pulo do gato. Tem que ser as duas condições juntas. A base da fundação precisa estar a mais de 3 metros de profundidade. E essa profundidade tem que ser maior que o dobro da sua menor dimensão, que a gente chama de B. Se qualquer uma dessas duas regras falhar, pronto, a fundação já é classificada como rasa. Simples assim. Ok, entendi. Mas como saber qual tipo de fundação usar? Para isso, a gente precisa de dados. É aqui que entram as investigações geotécnicas, que funcionam como um verdadeiro check-up médico do terreno, sabe? Para entender a saúde e a capacidade dele. E para fazer esse check-up, os engenheiros abrem sua maleta de ferramentas. Vamos nos concentrar nos 3 principais ensaios de campo, o SPT, o CPT e o DMT. Pensem neles como chaves diferentes, cada uma servindo para desvendar um segredo específico do subsolo. Olha, o SPT é o arroz com feijão da geotecnia aqui no Brasil. É de longe o mais utilizado. Ele funciona basicamente cravando o amostrador no solo com uma série de golpes e contando quantos golpes são necessários. Esse número, o NSPT, dá uma ótima ideia da resistência do solo. E o mais importante, ele traz uma amostra a cada metro, o que é fundamental para a gente identificar as diferentes camadas de solo na fase preliminar de um projeto. Já o CPT, o ensaio de cone, é uma ferramenta, digamos, de maior tecnologia. Em vez de pancada, ele penetra no solo de forma contínua, medindo a resistência lá na ponta e também o atrito na lateral. Isso gera um gráfico super detalhado, quase um eletrocardiograma do solo. Com ele dá para definir as camadas e os parâmetros de resistência com uma precisão muito, mas muito maior. E aí a gente tem o DMT, que é um ensaio ainda mais especializado. Ele usa uma membrana que infla contra a parede do solo, medindo diretamente a rigidez dele. Por causa disso, ele é perfeito para determinar a deformabilidade, ou seja, para prever o quanto o solo vai afundar com o peso da construção. É uma ferramenta de alta precisão, geralmente usada em fases complementares de projetos mais críticos. Bom, com essas opções na mesa surge a pergunta, né? Qual escolher? A decisão entre o popular SPT e o preciso CPT é um dilema clássico na engenharia de fundações. E a resposta passa por um balanço cuidadoso entre custo, tempo e o nível de informação que a gente precisa. A decisão, no fim das contas, é um balanço. O SPT é mais barato. O equipamento é mais fácil de achar em qualquer lugar. Isso faz dele a escolha ideal para uma primeira análise geral. Por outro lado, o CPT, com um equipamento mais específico, tem um custo mais elevado, mas, em troca, entrega um nível de detalhe incomparável, com dados contínuos. É a clássica troca entre economia e precisão. Mas a verdadeira engenharia vai muito além de só escolher uma ferramenta. A investigação do solo é, na verdade, sobre criar uma estratégia, um plano de ataque inteligente que otimiza os recursos e entrega a informação certa na hora certa. É exatamente aqui que a experiência do projetista de fundação faz toda a diferença. Um profissional experiente sabe exatamente quando usar o SPT para ter aquela visão geral e quando vale a pena investir num CPT ou num DMT para detalhar um ponto crítico. É isso que garante a segurança sem desperdiçar dinheiro.
E esse plano geralmente se desenrola em fases. Tem a fase preliminar, quase sempre feita com SPT, que serve para mapear o terreno. Se aparecer alguma dúvida ou se a obra for muito complexa, aí a gente entra na fase complementar, com ensaios mais precisos como o CPT. E por fim, já durante a obra, vem a fase de execução, que é para confirmar se o que foi projetado bate com a realidade encontrada. É um processo bem lógico, progressivo. No final das contas, a grande lição é esta. Investigar o solo não é um custo, é um investimento. Conhecer o terreno a fundo permite projetar a fundação na medida certa, sem exageros que custam uma fortuna e, claro, sem aquelas economias perigosas que podem levar a desastres. Segurança e economia aqui andam de mãos dadas. A fundação sustenta tudo, mesmo estando escondida. Ela é a maior prova de que, na engenharia, o que a gente não vê é muitas vezes o mais importante de tudo. E a pergunta que fica é, com a tecnologia avançando sem parar, qual será a próxima fronteira na nossa capacidade de decifrar o chão que está sob nossos pés? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move